Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, tu dissestes que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, unidas pelos mais puros sentimentos do coração, lá tu estarias, Senhor. Aqui nós nos encontramos, amado Jesus, com o fiel propósito e desejo de encontrar a Ti, de que Tu manifestes, Senhor, a Tua presença junto a nós, não para resolver todos os problemas, retirar as dificuldades do nosso caminho, pois sabemos que elas são necessárias ao nosso processo evolutivo, assim como o aluno que frequenta a escola e tem suas lições. Nós rogamos, Senhor, que nos conceda a capacidade, Senhor, de entender, de interpretar, e a coragem, Senhor, de perseverar nos teus caminhos, na obediência, no despertar e nas transformações necessárias a cada dia, a cada semana, mês e ano que passa em nossa existência terrena. Não podemos ser a mesma pessoa, fazer as mesmas atitudes, pois vamos conquistando a capacidade do conhecimento. Necessitamos, Senhor, da Tua presença a conceder-nos a resignação e a obediência, resignação diante das adversidades, a compreensão daquilo que nós não conseguimos transformar ou resolver, e a obediência diante de Tuas santas leis, da caminhada evolutiva, abrandando o coração, iluminando a mente. Que Tuas bênçãos se façam, Senhor, nesta casa de amor, neste templo fraterno de luz, que vivemos sob as dádivas da filosofia espírita, sob as dádivas, Senhor, dos Teus ensinamentos. Pedimos-Te por cada trabalho, por cada trabalhador, que sejamos, Senhor, servos dos Teus servos, espelhemos a Tua vontade e imagem. Rogamos bênçãos, Senhor, para todos aqueles que estão vinculados, ligados a esta casa, sejam encarnados, desencarnados. Sejamos nós aqui presentes de corpo e os espíritos, ou sejam aqueles que não conseguiram vencer as intempéries, as dificuldades materiais, ou mesmo, Senhor, as influências negativas, aonde estiverem, que possam, Cristo Jesus, receber a Tua mensagem de luz através das doces vibrações emanadas, fortalecidas por estes trabalhos. Que Tuas bênçãos se façam no alimento que queremos tomar e servir, abençoando todos aqueles que de alguma forma contribuiu, participou, para que este alimento chegasse até as nossas mãos. E este alimento seja também um precioso medicamento. Que Tuas bênçãos se façam neste caderno de prece, Senhor, e em todos os nomes que aqui encontram, se onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, a lhes fortalecer, acalmar, tranquilizar, intuir para buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna, Senhor. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, por misericórdia, Jesus. Estenda Tuas mãos, Tu que és o conhecedor na individualidade de cada ser, coloca os medicamentos e remédios necessários para o reequilíbrio do corpo, para a reestruturação da alma,
E assim Cristo Jesus possa ser transformada no mais precioso medicamento, em águas fluidificadas, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, posso assim encontrar a melhor e a cura do corpo físico e espiritual, pois desde já se transforma em águas do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos-te também, amado, pela colônia Santa Marta, pelos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, onde houver a dor, onde houver, Senhor, a escuridão, mal, erro, ódio, lá esteja, Senhor, a sagrada energia do teu amor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos aqueles, amado Cristo, que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que um dia, Senhor, que não seja tão distante, possamos, amado Cristo, unirmos-nos na prática da caridade e na vivência de uma fraternidade universal, como uma única família que habita a face da terra, como filhos do mesmo Pai, fazendo assim, Senhor, o auxílio mútuo, amparando, instruindo, aprendendo e ensinando mutuamente, Senhor. Rogamos por nosso país, este Brasil querido, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que esta nação possa cumprir sua missão, que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras e proteja esta nação diante de tantos males, intrigas, perversidades, inversões de valores e de verdades. Abençoe, Jesus Cristo, toda a humanidade, principalmente aquelas que encontram-se em conflitos bélicos, aonde faz jorrar o sangue de irmãos, Senhor. Perdoe, acorde, Senhor, esses governantes e estes povos, que a paz há de reinar no planeta Terra, Senhor. Que possamos caminhar para a regeneração, a paz e o amor no coração. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Que a paz, fraternidade de Cristo possa dar-nos a condição do entendimento do Evangelho de Jesus e a sua mensagem de conforto, de esperança, mas acima de tudo, a mensagem de coragem, porque precisa-se muita coragem para viver os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que toda a humanidade, hoje, dificilmente alguém pode pretextar ignorância diante dos valores religiosos. Agora, entre saber dos valores religiosos e respeitá-lo, aí tem uma diferença muito grande. Seguir, muito maior. E usar este aprendizado espiritual para fazer transformações em sua vida pessoal, isso é para poucos. Isso é para raros. Quando nós falamos de religião, falamos de fé, e a gente vê a grande maioria da humanidade dizer que tem fé. Que fé? A fé de conquistar, a fé de ganhar, a fé de pegar a proteção de Deus. Que fé é essa? Que fé é essa? Fé de receber? Fé de invocar patrimônio, riquezas? Fé de usar algum tipo de magnetismo para influenciar pessoas ou conquistar coisas, matéria, situação? Isso não é fé. Isso chama-se magnetismo. A verdadeira fé, eu acredito, que está no ato de aprender
a perder e sacrificar-se a si mesmo. Sacrificar diante do absoluto, do todo, da vontade do Criador que nós não vemos, não enxergamos, mas que faz sacrifício da sua própria vida, dos seus gostos, do amor. Compreende? Da sua vontade pessoal. Eu creio nessas verdades. Eu tenho fé que eu conquistarei um carro novo. Tenho fé que vou construir uma casa. Tenho fé que eu vou passar no vestibular. Isso não é fé. Sabe, isso é uma capacidade que Deus nos concede de conquistar e estar insatisfeito. Deus nos deu essa grandiosa capacidade de estar insatisfeito com a vida por algum tempo. Sempre estamos insatisfeitos. É isso que move o universo, a insatisfação. Agora, não é conquistas da matéria. A matéria, todos nós sabemos, ela é transitória, passageira. Relacionamentos são transitórios. Quando a gente vai ver as histórias, os desabafos dos espíritos, vai lá, pega a história de Emmanuel há 2000 anos atrás, quando ele era Públio Lentúcio, senador de Roma, pega lá. Depois pega, tempos depois, o caso de Lívia, pega lá. Eram almas gêmeas, até tem a música Alma Gêmea, que foi feita por Emmanuel, há séculos e séculos atrás, e que a mulher evoluída, amando o marido, colocou o distanciamento. Distanciamento. E ela foi para altos esplendores celestes e ele ficou aqui na terra, nascendo e renascendo, até conquistar o direito de encontrá-la. Mas não como homem e mulher, mas como dois seres que se amam para a eternidade, na construção de vidas melhores para aqueles que estão na retaguarda. Isso chama fé. Isso chama fé. Não é a fé de conquistas, de poderes, não. Sabe? Cristo nos mostrou o poder da fé, Francisco de Assis, Chico Xavier, e assim poderíamos dizer tantos, né? Agora nós estamos vendo aí as denominações de fé que são pautadas por decretos, por leis, por imposições. Semana passada teve uma audiência para tornar-se lei o uso do chá em determinadas religiões, aquele chá alucinógeno, que uns chamam de, como é que chama? Beladona, ayahuasca, né? Então tem aí a União dos Vegetais, que é uma denominação religiosa que pediu, invocou e entrou com ação para que isso fosse transformar-se em direito. Você já imaginou, ao invés de nós fornecermos água fluida, energizada, que cura as feridas da alma, ofertássemos um chá e você ficasse doidão, alucinado, ou um cigarro de maconha, e evocando Jesus Cristo, ou sei lá quem invoca, né? Está compreendendo isso? São esse distanciamento da realidade, da verdade, que nós, na humanidade atual, estamos convivendo e vivendo, e temos cuidado para não viver e conviver com isso dentro de nós. Porque quando eu analiso, quando eu olho, quando eu busco, quando eu estudo, eu olho para mim para ver, do jeito que eu estou me portando diante dessa situação. Está compreendendo?
Então a fé é o ato da transformação, né? Das formas e causas da expressão da fé é o ato da transformação. Buscar os valores e ensinamentos da sabedoria divina para o aprendizado e transformação da nossa vida. Eles encontraram um caminho para a luz. Eles encontraram o caminho que leva a Jesus. Jesus encontrou o caminho que leva ao Pai, a Deus. Então nós precisamos seguir os passos. Eu vou me aprender com Chico Xavier, vou buscar Francisco de Assis, vou buscar a transformação de Saulo, de perseguidor, maior perseguidor de cristãos, a apóstolo, a perseguido. Compreendeu as 3 etapas? 3 etapas da vida de Paulo. Perseguidor e promotor e juiz de cristãos. Perseguidor. Depois, na entrada de Damasco, transformou-se no apóstolo Paulo. E depois de apóstolo Paulo, a ser o maior perseguido. 3 etapas em uma só existência. Não é? Ele conseguiu fazer essa evolução dentro de si. Então é um exemplo de grandiosa transformação pessoal de fé. Apenas o início da fé na vida dele, a fé, era da conquista, do poder, e essa é a que muitas usam hoje. Usam os elementos, usam os espíritos materializados para conquistar os seus interesses e ainda dizem que tem fé. Está compreendendo? Buscar em Sócrates a lucidez da verdade, a verdade raciocinada. Olha, se você não negar, você vai tomar esse copinho de cicuta que te matará em aproximadamente 3 minutos, com grandes dores, mas os primeiros 40 segundos a 1 minuto, você vai amargar dores terríveis. Morte por hemorragia, asfixia, problemas respiratórios. Ele disse, se eu mudar de opinião, eu estou negando a mim mesmo, então eu não existo. Vocês podem matar a carne, mas não o pensamento. E transformou-se nessa decisão única de fé, autossacrifício, flagelação, transformou-se num ícone da filosofia, do pensamento, que é estudado em todas as universidades do mundo, e foi o precursor do cristianismo e do espiritismo. Sócrates é o precursor do espiritismo, porque tudo que Sócrates falou, Platão continuou, o espiritismo hoje vive e prega a imortalidade da alma. Compreende isso? Então isso chama fé, fé da autotransformação. A fé não é a fé aparente da devoção, de manter um crucifixo no pescoço, uma Bíblia aberta, uma fitinha amarrada no pulso. Não. Imagens em casa? Não. Isso não é fé. Isso é apenas uma materialidade de um magnetismo. Compreende isso? Está materializando. Fé inoperante, está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Se nós não fizermos a obra da transformação em nossa alma, em nosso coração, nós não teremos fé. Nós teremos uma prática religiosa, mas não fé. Se ela não fizer uma obra de edificação daquilo que nós estamos acreditando como fé, ela precisa de ter uma obra, ela precisa de ter uma transformação, ela precisa de ter uma modificação de costumes, hábitos. Quantas vezes eu vejo pessoas dizerem que têm fé e se embriagam, e guardam ódio, mágoa no coração, que brigam, que xingam, que blasfemam, que desejam mal para o outro. Onde está essa fé? Como é essa fé? Qual a lógica? Porque Jesus Cristo, quando diz
quisestes oferecer, fazer vossa oferenda ao altar, ir rezar, se tem algo contra alguém, volta, perdoa, peça perdão, e depois vem, faça a sua oferenda, faça a sua prece, faça a sua rogativa. Está compreendendo isso? Então, se diz cristão, se diz ter fé, seguidor de Cristo, mas não pratica o que ele ensina, o que ele prega, o que ele viveu, o que ele exemplificou, então aonde está? Onde está a categoria chamada fé? Onde está essa vivência? Não. Fala assim, olha, eu tenho o hábito de seguir Jesus, eu gosto dos seus ensinamentos, mas eu não vou praticar isso tudo não, é muito, para mim é muito. Ainda não quero isso não, quero viver na matéria. Isso é uma pessoa sincera, uma pessoa sincera. Eu fui machucado, estou com um amargo no coração, mas coloca o joelho todos os dias, em prece, oração, e tem a oportunidade de reparar, de buscar, de auxiliar, vai lá, busca o seu desafeto, fala, olha, me perdoe, mas eu estou com mágoa no seu coração. Eu estou com mágoa no meu coração porque você fez isso e isso. Eu quero te pedir perdão porque essa mágoa no meu coração está te ofendendo, está te machucando, porque saem energias negativas do meu coração quando eu lembro de você e dessa atitude negativa. Então eu quero te pedir perdão. Está compreendendo a diferença? Não é ir lá acusar o outro, olha, você fez isso e isso para mim, agora eu estou com raiva de você. Não, transferiu a responsabilidade para o outro, não é? Mas a mágoa vai ficar no seu coração. Então como que cabe amor e mágoa no meu coração? Aonde que cabe? Água e fogo cabe no mesmo lugar? Não cabe. São dois antagonismos de elementos, sabe? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item a cólera, diz que a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas leva a fazer muito mal. E machuca muita pessoa. Está entendendo isso? E aí vem Emmanuel na doce explicação dizendo, a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos. Preste atenção, todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que adianta nós falarmos para a pessoa, vai com Deus, o Cristo te ama, eu te amo, mas você está massacrando, é como uma paisagem improdutiva que não presta para nada. Está compreendendo isso? Não presta para nada. É uma coisa inoperante. É a mesma coisa de você fazer um banquete de alimento e morrer de fome sentado na cadeira. Está entendendo? Você tem lá um banquete, lasanhas, isso e aquilo outro, e senta na cadeira e morre de fome. Isso é a fé inoperante. Eu creio em Deus, eu acredito em Cristo, mas tem ódio, mas tem raiva, mas reclama de todo o mal e blasfema contra Deus quando as dificuldades vêm aprisionar em alguma problemática material, física, de relacionamento ou mesmo de enfermidades. Olha, não tem uma dor que não tem uma causa definida em nós. Toda a dor que aparece em nós tem uma causa definida. E essa causa definida, nós somos os autores dessa causa. Não é o próximo, não é Deus. Não, somos nós. A dor é assim, acorda, é um momento de transformação. E aquele que transforma, aquela dor, ele não sente ela mais. Porque ela é a lição aprendida. Você já viu um aluno fazer várias lições aprendidas? Tem as mesmas provas todo ano na escola? Não é? Não tem. As provas vão modificando, as perguntas modificando, os temas vão melhorando, acentuando, crescendo, aprimorando. Assim é a fé. Cada dia que passa, nós descobrimos formas para modificarmos a nós e expressar a fé operante.
Não a fé do comodismo, não a transferência de responsabilidade, não a transferência de culpa. Né? Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Olha as comparações, olha sabe, essas grandiosas comparações que falam. O que adianta a gente ter um motor extraordinário, 6 cilindros, e ele fica parado até enferrujar? Que adianta ter uma água muito abundante, cristalina, e as plantas morrerem seca ao redor dela? Que adianta? Que adianta você ter uma lâmpada, mas viver na escuridão, ou deixar que os outros vivam na escuridão? Isso chama fé inoperante. Quando Jesus Cristo falou, faça brilhar a vossa luz, vós sois luz, faça brilhar. É brilhar aquilo que nós vamos conquistando lentamente no processo evolutivo. Nós estamos vendo aí, ó, em quase todos os continentes do mundo, tem um louco, um fanático, um egoísta, um orgulhoso, que está fomentando uma guerra, uma discussão, uma briga. Sabe, eu acho que até ontem eu nunca tinha falado bem do nosso presidente. Uma, porque eu nunca tinha achado nada. Mas agora eu já estou, uma parte eu gostei dele. Ele não respondeu nenhum ataque do maluco da Venezuela, que está atacando de forma obscena, louca, para criar um conflito bélico. Graças a Deus, não teve. Olha lá, como que começou Rússia e Ucrânia? Começar um falar do outro, como que está acontecendo em todo o processo do Oriente Médio. Sabe? E brigam por causa de quê? As origens deles são a mesma. Eles são um único núcleo familiar. As mesmas leis que regem um, regem o outro, só que eles interpretam de formas diferentes. Essas duas origens manifestam-se através do Alcorão e o outro, mais um que antecedeu, vem de Moisés. Mas aí quando veio Maomé, fizeram uma separação. Mas para quê? Falam a mesma coisa, só que professam a parte materializada de 1.400 anos atrás e o outro de 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Mas falam a mesma coisa, todos são os profetas. Está compreendendo? Mas aí por interesse pessoal de algum fanático, orgulhoso, insere o seu desejo pessoal na fé devocional daqueles que não mudaram, não querem modificar. Por isso sacrificaram Jesus Cristo, porque ele veio mostrar o caminho dessa transformação da fé e não da obediência cega que mata, que trucida, que se for preciso mente. Olha aí. A humanidade está diferente disso? Quando falamos da humanidade, eu estou falando de mim, de nós. Eu sou uma partícula da humanidade, você é outra. Então, trazemos para nós, aquilo é uma aberração, mas o que nós estamos fazendo lá é uma extensão, uma proporção. Mas aqui pode ser uma pequena proporção, uma pequena parcela, fazendo a mesma coisa em formas mais frágeis, mas fazendo, compreende? Se nós compreendêssemos hoje o potencial de um pensamento, de um sentimento, pessoas que já desenvolveram ou vêm já desenvolvidas com essa capacidade sensitiva, você acha que é fácil? Sofrem muito. Eu vejo grande parte das crianças adoecerem por causa de quem? Dos pais, da mãe, do pai, da problemática da união da família. Compreende?
Ah, mas por que uma criança adoece por causa de um desequilíbrio da mãe? Por causa da energia. E quando crescer esse processo energético, transforma-se em tiros, em dardos, em flechadas no outro. Pela força de um pensamento, de um sentimento. Qual a diferença de um lá dar um tiro de 38 no outro, ou o outro dar um tiro de ódio no coração do outro, que ele acelera o coração, dá um infarto, passa mal, dá estado de loucura. Né? O outro lá leva um tiro, vai para o hospital, né? Passa ali por tratamento, 1 ano, 2 anos, fica com as sequelas do tiro. E o que levou o tiro do pensamento, do sentimento perverso, também passa pelas sequelas daquela perversidade energética que vai manifestar-se anos depois. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de verdade, de realidade, então. Vamos buscar a fundo as suas origens, causas e consequências. Não é? E ele continua, confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade, me perdoe, inutilidade. Se nós temos uma semente, ou temos várias sementes, tem um filme que eu adorei, assisti ele umas 3 vezes, né? 3 vezes, chama-se 10 mil anos antes de Cristo, né? É um longa-metragem, né? Dá umas 3 horas de filme. E lá no enredo daquele filme, lá falando desde as construções das pirâmides, é ficção, né? Já digo de claro, mas tem muita magia, tem muita oração, né? Uma xamã protetora reza para um grupo que vai salvar outra pessoa e tal. Então, o filme é bonito, 10 mil anos antes de Cristo, né? E em determinado lugar lá eles dão um punhado de sementes para esse povo que era só caçador, não plantava, porque eles não conheciam, não tinha semente para plantar. E nós sabemos, né? Não sei se você sabe, mas nós sabemos, o trigo não é da terra, o milho não é da terra, foi trazida pelos nossos irmãos capelinos, está compreendendo? Não existia milho aqui, não existia o trigo, está entendendo? E outras sementes aí, esses 2 eu tenho certeza, outros não falei porque eu tenho um pouco de dúvida, mas o trigo e o milho é o alimento mais completo e perfeito que tem na face da terra. Se nós pegássemos o milho em seus derivados, nós não precisamos comer mais nada. Ele tem todos os nutrientes para o nosso organismo físico, o trigo também. Sabe? O brasileiro, quando comia o pão de manhã e à tarde, o brasileiro era a população das mais saudáveis do planeta, né, com corpos esbeltos, não tinham obesidade, porque o trigo, agora fala que não pode comer pão que engorda. Que isso, rapaz, que engorda? Que pão engorda, rapaz? Eu como pão com água, como pão com arroz, pão com feijão, pão com açúcar, pão com café, pão com pão, né? Tá entendendo? Faça até pão com pão, né? Compreende isso? E engorda o quê? Ninguém fala que o pão engorda, né? Come o pão com 1,5 litro de Coca-Cola e fala, o pão engorda. Pelo amor de Deus. Então, o seu alimento perfeito. Então, nesse filme, fala dessa semente. E eles ganharam a semente. E se eles ganhassem a semente e não levasse? Se ele levasse e não plantasse? Se plantasse e não colhesse? Se colheu, não pegasse outra semente para multiplicar na próxima plantação? Acabou, morreriam de fome quando não tivessem mais caça. A caça foi escasseando, por isso eram nômades, tinham que sair de terra em terra porque viviam de caça. Chegou ali um período, acabou a caça, eles tinham que ir embora para outro canto. Está compreendendo isso? Então a fé é assim. Se nós ganhamos as instruções, nós recebemos os valores, ficamos com raiva dos valores nos primeiros, né? Falar, isso está falando para mim. Quantas pessoas, uma vez uma pessoa escutou uma palestra aqui, foi lá no meu escritório depois brigar comigo. Você estava falando para mim, eu falei, eu estava falando para você, quantas pessoas tinha no salão? Não sei, umas 100. Falei, então eu lá desprezei 99, falei só para você, rapaz, a carapuça te serviu. Aproveita que ela te serviu, então vai lá no Evangelho, faça uma análise, um estudo. Ué, eu não sabia nem que você ia no centro, eu vou fazer uma palestra para uma pessoa só? Ou faça palestra? É para mim, primeiramente, os 2 primeiros ouvidos que escutam essa palestra são meus.
Não é? Agora os outros pegam aquilo que te servir. Faz uma análise, agora vai ficar com raiva ou não? Por opinião, não por fato nem por verdade? Ah, pelo amor de Deus. E eu falo para você, não foi só um que foi não, já foram vários. Porque nossas palavras, a nossa casa fala a verdade. Não é opinião não. Vai lá, citei aqui Paulo, Francisco de Assis, Chico Xavier. Citei nomes, citei Jesus, citei Sócrates, citei Platão. Vai lá, são tudo isso, são filosofias de apóstolos e filósofos do planeta Terra que antecederam a nós e que hoje vivem nas universidades e nos estudos. E em grande parte de todas as religiões. Eu não sei se vive nessa união dos vegetais, me perdoe quem, né? Quem frequenta, quem pratica, eu não sei. Não sei se eles frequentam. Mas estou para tomar chá alucinógeno, eu acredito que não. Eu não vi. Esses dias eu vi uma pessoa defendendo que Jesus tomava vinho. Que dia? Ele transformou em água em vinho. Ele não bebeu vinho, bebeu? Eu nunca vi falar que Jesus nem comeu, quanto mais bebeu. Eu vi falar que ele participava de almoço, mas não que ele comia. João Batista, dos nascidos de mulher o mais puro que habitou a face da terra, em palavras de Jesus Cristo, pode estar lá na Bíblia, só se alimentava de quê? Mel, mais nada, de mel. João Batista só se alimentava de mel. Por quê? Porque ele era puro, se alimentava da prece e do mel. Está compreendendo isso? Assim como Francisco de Assis ficava 15 dias sem comer. Já está entendendo? Porque eram pessoas que alimentavam pelo hálito do amor. Agora, dizer que uma pregação ofende, sim, ofende para aquele que se sente que está contrário àquilo que está falando. Jesus Cristo ofendeu os fariseus, os romanos, os saduceus, e assim foi ofendendo. Por quê? Porque hábitos. Ofendeu os judeus, viviam em hábitos materializados. A hora que é acordado para a verdade, fala, não, isso ofende mesmo, claro. A verdade, às vezes, é uma navalha que corta a carne daquele que vive na mentira. Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote à plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. Se você, sabe, você tem, olha os bancos maravilhosos de madeira, só esses bancos sob a minha coordenação e uso, tem 20 anos esse banco, mas décadas atrás, antecedendo aos 20 anos, esses bancos eram uma árvore lá, que foi derrubada e virou uma tora de madeira. O que adianta olhar para aquela tora de madeira e falar, um dia essa tora vai ser um banco. E você fica lá olhando ela. E a tora, esse dia, essa tora de madeira será uma linda mesa de carvalho na minha sala chique. Mas não faz nada. Passará-se alguns anos, aquela tora de madeira vai apodrecendo e desintegrará, como toda a matéria desintegra. Isso chama a fé inoperante, a fé que não transforma em si, a fé que reclama nos momentos difíceis, a fé que na dor blasfema contra Deus, a fé que só quer receber dos céus os bens que ele quer na terra, de acordo com a vontade dele. E ainda tem mais um fator preocupante nessa questão. Porque muitas vezes nós queremos uma coisa, usamos o poder da fé e depois não queremos mais. Está entendendo? Isso é igual uma jovem casada que veio aqui. O marido era simpático e tal, e o marido começou, né, naquela época, o maridão meio simpaticão, começou a bater umas asinhas para voar mais para longe do ninho. E ela, desorientada, veio fazer um tratamento, né, que ela segurava o marido, ela trata, ama, carinho. Ninguém é de ninguém, minha filha. A hora que um resolve ir embora, não segura, não. Né? E ela pegou, não escutou, né? Para se apenas ame, converse, vê os pontos deficientes, como você está tratando ele dentro de casa. Sabe? Como que é? Ele chega do trabalho, como que é a relação? Mentaliza vocês conhecem o outro, vocês já têm quase 10 anos juntos. Não, ela foi no terreiro e fez a macumba para o marido, e o marido pronto. O marido apaixonou por ela. Mas apaixonou. Mas aí o marido não queria ir embora, não. Mas o marido não queria ir embora. E aí depois, ela cansou do marido.
Já não queria mais o marido. E aí? Aí tinha que fazer outro trabalho para o marido ir embora, né? Está compreendendo isso? Nós somos assim, nossa fé é frágil na matéria, então nós temos que aprender a ter fé na dificuldade, na problemática, na dor, na pobreza, sabe? E que acreditar que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, tudo mais não será acrescentado. Sem ofender e sem afligir o direito de liberdade do próximo e do outro, e nem a consciência cósmica. Quando nós conquistamos por amor, aquilo nos pertence para a eternidade. Você compreende isso? Emmanuel custou aprender isso. Mas a companheira dele, a alma gêmea, entendeu rápido. Entendeu lá na era de Jesus Cristo. Emmanuel levou 2000 anos para entender. Em dor e sofrimento. Compreende? Isso chama fé operante. Não a fé que deixa desintegrar as coisas por uma falsa realidade, por uma opinião egoística, ou por um interesse infantil na matéria. A crença religiosa é o meio, mas não é o fim, não é a finalidade. Nós temos que ter uma crença religiosa, porque ela será o meio de nossa conversão. O apostolado é o fim. Então, o apostolado é aquele que pega a sua crença religiosa e segue o líder religioso. E que recebe em seu apostolado de vida, de transformação, as intuições daqueles que o antecederam. Os apóstolos falam conosco. O anjo da guarda é o seu apóstolo instrutor. Mas usa ele só no momento de interesse pessoal? Só na dor? Só na vontade, só a hora que está perdendo. Ai, não deixa eu perder isso. Não. É no amor. É no carinho, é na fraternidade. Não no aprisionamento, não no algemamento, não. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda a parte, bênçãos de alegria, de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Então veja só, quando nós iluminamos na fé, nós começamos a encontrar os valores reais do pensamento e da razão para a solução e resolver as problemáticas do nosso cotidiano, fazendo as transformações necessárias, deixando ir algumas coisas, perdendo muitas outras, porque só perde quem tem, e só perde aquilo que aquilo que não te pertence. Você está entendendo isso? Porque aquilo que é seu, você não perde. Aquilo que é teu não se perde nunca. Mas aquilo que é usufruto tem prazo de validade determinado. Entende isso? Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Se você já despertou, se você já tem uns lampejos de fazer prece, então já você tem o lampejo da prece, da fé no seu coração. Então aliste-se nesse grandioso processo de obediência, de transformação diária. E essa transformação, você tem que vencer primeiramente quem? A si mesmo. E como vence a si? No cotidiano, junto com as adversidades do todo que nos rodeiam. Você está compreendendo? É uma pessoa que te ofende, é um que te agride, é um que mente, é um que te trai, é um que te odeia, é um que te bajula, é um que te elogia, é um que te calunia. Esses são os momentos de iluminação interior. Agora, buscar a compreensão da verdade no processo do relacionamento é não devolver de acordo com os acontecimentos exteriores, mas seguir o caminho reto, retilíneo, traçado, vivido, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Entende isso? Paulo entendeu isso, ele era o maior perseguidor. De maior perseguidor, transformou num dos maiores apóstolos de Jesus. Depois de Jesus, né? Ele não estava... Paulo nunca viu Jesus Cristo em vida. Só depois de transfigurado.
E ele viveu o apostolado. E na vivência do apostolado, ele passou a ser o maior perseguido. De perseguidor, o maior perseguido. Compreende? E nada disso transformou o seu ser físico. Mas modificou o seu status, modificou o poder, modificou o dinheiro, modificou tudo. Modificou o relacionamento, porque a partir do momento ele estava noivo, iria casar. Mas quando ele encontrou Cristo, ele abraçou o casamento cristão. E a noiva compreendeu, entendeu. E lá no livro Renúncia, ela volta, e ele também. Mas não ficaram juntos, porque o apostolado deles era um Cristo, não carnal. Fizeram o sacrifício da perda do interesse pessoal e carnal. Francisco de Assis, da mesma forma. Francisco de Assis era apaixonado, e a Clara era apaixonada por Francisco de Assis. Jovens, no ímpeto da juventude, da testosterona, da vaidade. Ela rica, linda, diz que era a mulher mais bonita da Itália, de Assis, na Itália. Francisco, jovem rico. Mas não, Francisco abraçou o apostolado de Cristo, casando com a noiva pobreza, deixando um legado de transformação e ensinamento para a Igreja Católica. E a Clara, formou-se as Clarissas. E hoje está aí, nos hospitais, salvando centenas, milhares e milhões de almas. A Santa Casa de Goiânia, de Anápolis e tantas outras são mantidas, administradas por essas freiras abnegadas, né? Escolas, universidades, templos, hospitais, creches, asilos, estão em todas as partes do mundo. São milhares e até milhões de mulheres que se transformaram pela fé operante daquela jovem linda e maravilhosa Clara, que era apaixonada por Francisco de Assis. E Francisco deixou o legado, os franciscanos. Isso chama fé operante. Sabemos que nós não estamos, eu não estou no patamar dessas atitudes, mas um oceano é formado por gotas. Está compreendendo? Um edifício é formado por um tijolo, juntando-se com outro e outro e outro. Então cada um tem um espaço na grande dádiva do universo de operar a sua fé no momento que ele se encontra, na capacidade que ele está. Agora, desprezar isso é não fazer nada. É morrer em si mesma. É receber a luz e não transformar ela em progresso. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Jesus não falou que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda faz uma montanha transportar daqui para colar? Ele transforma a sua própria existência e a existência de outrem. A fé de Clara não transformou milhões de mulheres que abandonaram ou deixaram a vida da matéria para servir à humanidade? Não é? Francisco de Assis, Paulo, Chico, Divaldo, tantos outros aí, aquelas abnegadas no lar, na família, que cria filhos, que educa filhos, que constrói trabalho, que ilumina escolas, creches, abandona pela fé operante. A todos estes têm o mesmo valor perante Deus. É uma mãezinha cuidar de um deficiente, de um ser limitado, ou é uma mulher cuidar de uma creche com 500, com 1000 crianças, é um homem fazer um apostolado como Francisco de milhares e milhões de pessoas, ou é um pai de família, é um centro espírita, é uma igreja evangélica, é uma igreja católica, não importa. Para Deus não existe a proporção, existe sim a verdade do trabalho, na sinceridade da devoção, no trabalho de transformação. Quando nós pegamos, fala assim, olha, acabe com as abelhas são pequenas, acabe. O mundo acaba, se não houver abelhas. Vamos dizimar as formigas, as minhocas.
A terra fica estéril. Se você for no deserto, você não vai encontrar minhocas, mas também você não vai encontrar plantas. Compreende? Então, o valor é o mesmo. Os valores do pequeno e do macro se confundem, porque o macro só existe pelo micro. O pequeno aglomerado se transforma no macro. O macro dissolvido não é nada. Volta a ser o pequeno. Então, não olhe para você e fale, eu não consigo ser Francisco de Assis, mas eu consigo ser Geraldo Magelo, seguidor de Cristo. O cristão que ama, que perdoa, que tem momentos de crises, mas que o único propósito é de fazer a vida do outro melhor. Olha que lindo! Você é capaz disso, isso se chama fé operante. Não é a fé morta, não é a fé da presunção, não é a fé do louvor. A fé, olha só, guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Tem muita gente que tem vergonha até falar que é espírita. Tem muita gente que tem vergonha de falar que frequenta um centro espírita, mas que frequenta e que recebe bênçãos fantásticas dentro de uma casa espírita, que já fez tratamento, foi curado, que foi edificado, que curou seu lar, sua família, que melhorou tantas coisas, mas tem vergonha do mundo lá fora de dizer. Às vezes escuta preleções, pregações ou conversações mentirosas de uma casa espírita, mas não tem a coragem de dizer, olha, eu não sei qual é a denominação religiosa que você está falando, mas o centro espírita, o espiritismo não é assim não. Não é assim não, o espiritismo é puro, o espiritismo é de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso chama fé operante. A fé que não se importa com as consequências. A fé que tem a coragem de seguir as pegadas de Jesus. Sem necessidade de ir para a boca dos leões, não é? Sem necessidade. Nós vimos agora, na pandemia, uma demonstração da fé inoperante, não é? Templos espíritas, católicos, evangélicos, fechando. Trabalhos de caridade, de fraternidade, fechando. Parando. Por medo de quê? De uma contaminação, de um vírus. Compreende? Muitos desses que negaram a fé morreram. Ou entraram em depressão e não conseguiram retornar para as pegadas de Jesus Cristo. E iniciaram novos caminhos, bebendo, usando drogas, ou mesmo caindo na materialidade, porque nós sabemos que o maligno adora derrubar um cristão, e o cristão é muito frágil num mundo de provas e expiação como este. Sabe? Olha, se você for para o boteco 3 vezes por semana, ninguém vai te condenar, e você vai encontrar dezenas de pessoas, até o seu cônjuge, para ir com você. Entende? Até sua mulher ou seu marido vai ir com você para o boteco 3 vezes, 4 vezes por semana. Agora vai para uma casa espírita 2 vezes por semana. Vai. As pessoas começam a te atacar. Até mesmo o seu cônjuge. Está compreendendo? E eu adoro quando eles vêm aqui. Porque vê um dirigente bonitão, novo, igual eu, eles ficam mordendo no beijo de ciúme, achando que está vindo aqui é por minha causa. Bonitão é opinião minha, tá? Você tem a opinião que você quiser, né? Mas eu sou uma criatura linda, porque eu sou filho de Deus e sou perfeito. Perfeito pela criação, não pelas minhas atitudes. Pelas atitudes eu sou um dos últimos dos homens. Aí eles vêm cá e quase morrem de ciúme, achando que a mulher, ou fulano ou beltrano, está vindo de cá por mim. Não está vindo por mim, não. Está vindo por Jesus Cristo. Está vindo pela verdade, está vindo por essa vibração gostosa, doce, pelo esse alívio que tem na tua alma. Quando você entra daquele portão para cá, desarmado do coração. Você está entendendo? Porque essa casa existe 20 anos
Antes da tua presença, depois da tua presença existirá, porque aqui é Cristo. Está entendendo? Não é a vontade pessoal de fulano ou de Beltrano, não. Aqui é Cristo. Não é por dinheiro, não é por vaidade, apesar que eu tenho vaidade, é por orgulho, também tenho orgulho, mas não é, é por Cristo. Se fosse por vaidade, eu estava na praia, porque eu tenho condição financeira de morar lá na praia de Copacabana e ficar sem trabalhar o resto da minha vida. Está entendendo isso? Só lá, curtindo a praia, batendo futebol, olhando para aquelas mulheradas feias lá. É? Então não é. A fé que eu entendo é isso, é a fé de largar os meus gostos pessoais, materiais, e viver o caminho de Jesus Cristo. De nós comprarmos as verduras no Ceasa, a mesma que eu uso na minha casa, e doarmos. Nós fazemos 30, 35 sacolas de verdura. Tem dia que esse mês passado agora sobrou 13. Não é? Mas nós saímos e doamos para outras pessoas. Fomos no lar, na família, na casa. Ah, mas quando pessoas vinham cá, mas está pegando e vendendo lá em cima. É dele, ele faz dela o que ela quiser. Outros vinham e pegavam para dar para o cavalo. Olha que cavalo mais gordinho. Pegava beterraba de R$8 o quilo, né? Levava 8, 10 quilos de verduras por semana para dar para o animal. Compreende? Ah, mas está dando, mas é dele, ele vai dar para quem ele quiser. Né? Talvez está dando para o cavalo do marido, né? Ele está dando para a égua mesmo, né? É? Outro está dando para o cavalo do marido, porque tem marido aí que dá coisa mais do que o cavalo. Né? Então, são opiniões, mas a verdade é fazer o bem pelo bem, não por opinião, por momento, por interesse, né? Isso chama, eu acredito, né? Isso chama a fé operante, não a inoperante. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Então vamos agradecer a Jesus por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado-nos a disposição de sairmos dos nossos lares, do comodismo da nossa vida na matéria e buscar a Tua presença nesta casa de amor, Senhor. Que possamos levar, Senhor, de retorno esse patrimônio espiritual, que é, Senhor, as Tuas verdades em vivência, em evangelho e em prática, em nosso coração. Senhor, abençoe esta casa de amor. Ilumine, Senhor, a cada um que estiver ligado, Senhor, a esta casa. Abençoe o Espiritismo. Abençoe os dirigentes de cada religião, que possam compreender a vivência do Evangelho de Jesus e não a prática mundana, Senhor, de rituais, mas a fé que acalma o coração. Não aquela que dá alucinação na mente, Senhor, que usa substâncias materiais, mas a fé, Senhor, que transforma a vida daqueles que estiverem em volta, Senhor. Em Tuas mãos santas entregamos, Senhor, nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Permaneça em nós, hoje por todo o sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos. Rogo a Jesus Cristo que te acompanhe de retorno ao lar. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que o Evangelho de Jesus Cristo sempre possa nortear-nos. Que Deus seja louvado. Obrigado a todos.